Existem muitas coisas, e eu vou tentar abrir alguns parênteses, a gente vai fechando ao longo da mensagem, mas existem muitas coisas que a gente podia falar hoje a respeito do reino. O reino de Deus é diferente de impérios construídos por homens na terra. Muitas igrejas se tornaram império usando o nome do reino, mas não se tornaram reino. Porque existe uma diferença entre usarmos o nome do reino de Deus e nos tornarmos reino de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. O que me torna reino de Deus? Não é um slogan sobre o reino de Deus, não é um adesivo que carrega o nome do reino de Deus, não é estar sentado num banco de uma igreja evangélica. O que me torna parte do reino de Deus é quando eu nasci de novo, nasci do Espírito, me tornei um cidadão do céu. Então eu carrego as características de um cidadão do reino. E se você nasceu de novo, e se você faz parte de um reino, você precisa, eu vou botar entre aspas isso aqui, você precisa ter saudade de casa. Logo, as realidades do reino de Deus precisam atrair o nosso coração mais do que as realidades terrenas. Porque as realidades terrenas, elas são passageiras, transitórias, limitadas. As realidades do reino de Deus, elas são ilimitadas e elas são eternas. Então, sobre cada realidade natural que a gente se depara ao longo da nossa jornada, eu preciso entender que existem realidades superiores, sobrenaturais. Alguém está comigo? Diga amém. Então, quando a gente fala, por exemplo, de cura, a palavra da fé que crê na cura, olha para mim, irmão, não significa negligenciar a doença, não significa fingir que a doença não existe, não significa tratar as realidades naturais como se elas não fossem. Significa estabelecer uma realidade superior à realidade natural que você carrega. Então, se você tem um tumor, o tumor ele é real, faz parte do reino da terra. Mas a cura que vem de Deus, ela é sobrenatural, ela faz parte do reino dos céus. Então eu não vou fechar os meus olhos para uma realidade natural, mas eu vou manter os meus olhos fixados numa realidade sobrenatural. Então, para cada palavra de maldição, eu creio, existem milhares de promessas de Deus a meu respeito. Para cada inimigo que se levanta, eu creio, existem pelo menos o dobro de anjos que me protegem. A Bíblia diz que quando Satanás foi lançado por terra, ele caiu com 1/3 dos anjos dos céus. Irmão, se 1/3 caiu, 2/3 permanecem de pé, e eles lutam por você, e eles guardam você, e eles protegem você. Vamos, alguém comigo aqui nessa manhã? Então, literalmente, se legiões vêm contra você, existem milhares e milhares e milhares e milhares de anjos de Deus guardando você. O Senhor dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. Isso fala a respeito de um cuidado de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Quando a gente fala sobre vida financeira, a escassez, a falta, ela é uma realidade natural. Não existia antes do pecado entrar no jardim. Porque para pensar, quando o homem foi criado, ele é colocado no jardim. Antes dele sentir fome, já havia alimento. Antes dele sentir sede, já havia a maior reserva potável. Antes dele sentir qualquer tipo de necessidade, a provisão já havia sido gerada por Deus antes da necessidade chegar. Essa é a dinâmica da graça. A dinâmica da graça gera provisão antes da necessidade chegar. Você nem pensou, Deus já proveu. Talvez você só não tenha percebido, mas a provisão já está lá. Deixa eu dar um testemunho aqui. Durante a pandemia, Kezinha grávida do Benício, a gente estava liderando uma igreja em Miami, passando uma série de desafios, perrengues, e eu tinha que pagar o parto. A gente estava com um processo de green card, e alguns advogados que são mais conservadores, eles não te aconselham a usar nenhum tipo de benefício social do governo, porque isso pode atrapalhar o teu processo de green card. Então o parto do Benício eu teria que pagar particular, mas eu não tinha dinheiro nem para fazer um enxoval do bem. E a gente começa as lives da pandemia, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 17 mil pessoas, e começou aquele mover de cura. E aí uma editora entra em contato e fala: André, vamos lançar um livro seu, cara, você está tocando muita gente, é um fenômeno que está acontecendo. Eu falei: amigo, eu estou me equilibrando entre manter a minha casa e a minha esposa grávida, manter a minha igreja local que está fechada e fazer essas lives de oração. Eu não tenho tempo para escrever um livro. Ele falou: mas você não tem nenhum livro que você possa lançar? Eu falei: cara, eu lancei 3 dias no barco um tempo atrás, eu lancei Evangelho Sem Filtro, mas eu acho que não faz sentido lançar de novo. E eles falaram: por que a gente não faz uma edição premium e a gente junta os 2 livros e lança um novo livro?
E aí, para resumir, foi isso que a gente fez. Primeiro dia, servidor da editora caiu. Segundo dia, servidor da editora caiu, era muito acesso. Terceiro dia, quarto dia, foi o recorde de pré-venda de livros naquela época, até aquele ano daquela editora. Você está comigo? Diga amém. Aí, com o recurso do livro, eu fiz o enxoval, paguei o pato. E Deus falou comigo: filho, esse livro estava na prateleira do quarto todo o tempo. Eu não gerei algo novo, eu só te fiz perceber algo que eu já havia te dado antes da necessidade chegar. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Quando a minha consciência da necessidade está mais apurada do que a minha consciência da provisão, eu vivo achando que está faltando, quando na verdade eu só não percebi o que Deus já enviou. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Levante suas mãos. Você vai ter consciência da provisão de Deus maior do que a consciência das necessidades. Você não vai colocar os seus olhos nas portas que não se abriram. Você não vai ficar sendo consumido por promessas que ainda não se cumpriram. Não, você vai se deleitar naquilo que Deus já fez, já deu, já abriu, já confiou, já aconteceu, em nome de Jesus. Alguém comigo aqui nessa manhã? Aleluia. Quando o meu olhar está firmado no reino da terra, eu vejo tudo que o reino da terra tem: falta, fome, medo, morte. Irmão, ontem o Rodolfo comentou algo no culto, que é algo que tem me consumido nos últimos anos. Já percebeu que a gente não vê tantas pessoas se manifestando com demônios nos cultos hoje como a gente via 10 anos atrás? Você acha que os demônios pararam de operar? Você acha que eles entraram de férias, estão no sabático, estão repensando o que eles vão fazer da vida? Eu estou cansado dessa vida de demônio, já tem muito tempo, deixa eu me recolocar no mercado. Não, eles continuam operando, eles só mudaram o modus operandi. Como que hoje Satanás tem operado? Na nossa mente. Você não precisa de uma mão torcida para ser impedido, você só precisa de uma mentalidade cativa. Se você tem uma mentalidade de escassez, você não prospera. Se você tem uma mentalidade de desonra, você não cresce. Se você tem uma mentalidade egoísta, você não celebra o milagre que Deus está fazendo na vida do outro. Isso cria um impedimento do milagre de Deus na sua vida. Se você tem uma mentalidade ligada às coisas da terra, você vive com medo. O medo é uma expressão de dúvida. Pega isso aqui, irmão. O medo, todo tipo de medo, é uma expressão de dúvida. Eu tenho medo de morrer, eu tenho uma dúvida, eu não sei se Deus vai me manter, eu não sei se a minha saúde está bem, eu não sei se eu vou continuar de pé. Eu tenho medo de falir, é uma dúvida, eu não sei se eu vou conseguir suprir a minha empresa, eu não sei se eu vou conseguir manter ela aberta, eu não sei se eu vou pagar os funcionários. Irmão, todo medo é uma expressão de dúvida. E o que é a fé? A fé é o oposto da dúvida. Logo, a fé é o oposto do medo. A fé é uma firme convicção, é a prova de coisas que não se veem. A fé é uma dinâmica de antecipação, é tratar as coisas que não são como se já fossem. A fé significa celebrar o milagre que ainda não chegou como se já tivesse chegado, celebrar a porta que ainda não se abriu como se já tivesse se aberto, celebrar o gigante que ainda não foi derrubado como se ele já estivesse no chão. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então, quando a minha mentalidade está focada só nas coisas do reino natural, eu vivo com medo, porque o reino natural é um reino que não está estabelecido sobre algo que é inabalável. Pelo contrário, o reino natural, ele é abalável, ele é corruptível. A palavra de Deus fala que em um dia, em algum momento, tudo aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, tudo aquilo que é perecível será revestido de eternidade. O que significa isso? Realidade do reino dos céus se estabelecendo sobre as realidades da terra. Você quer um exemplo? Quando Adão peca, quais são as consequências do pecado de Adão? O afastamento do jardim da presença de Deus, mas também algumas sentenças são estabelecidas sobre ele. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa manhã? Então, a nossa vida passa a ter um prazo de validade de 120 anos, não vai passar. A morte entra em cena depois do pecado, não fazia parte da história antes do pecado. Agora você, mulher, vai ter dores de parto. Até as dores de parto são uma consequência do pecado. Não havia dor na gestação, agora a gente precisa gerar com dores. Mas antes não, a gestação era leve.
A partir do pecado, a gestação envolve processo, envolve lágrima, envolve choro. Outra dinâmica: a partir do sol do teu trabalho você vai colher. Ou seja, se você trabalha, tem. Se você trabalha, não tem. Somos reféns da nossa performance. Mas tudo isso é pós-queda. A graça, a redenção, o termo redenção significa resgate. Ou seja, significa que Jesus nos trouxe de volta para as realidades do jardim. Então, irmão, a morte não é mais o final da história de quem está com Jesus. A morte é só um intervalo, porque estamos acessando a vida eterna. Não é só para esses dias que Deus tem palavras para você. Deus tem palavras de vida eterna para você. Aquela declaração de Pedro é uma das mais poderosas que um discípulo poderia dizer naqueles dias. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Não é mais sobre o suor do teu trabalho. A Bíblia diz: Deus dá àqueles a quem Ele ama enquanto dormem. Fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Ou seja, antes da graça, eu vivia na medida do suor do meu trabalho. Agora, debaixo da graça, eu vivo na medida da minha semeadura e da minha dependência de Deus. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia muito, muito colherá. Você vai falar: pastor, mas isso não é performance? Não, não é. A performance debaixo da graça, ela é diferente. Você semeia 1, você colhe 30. Você semeia 1, você colhe 100. Você semeia 1, você colhe 1000 vezes mais. Irmão, o que você vai colher não é proporcional ao que você semeou. Você vai fazer o que você pode fazer, mas o Senhor vai fazer por você aquilo que só o Senhor poderia fazer. Alguém aqui está comigo nessa manhã? Diga amém. Mas quando a minha mentalidade está na terra, eu vivo debaixo de estratégias humanas. Quando a minha mentalidade está nos céus, eu vivo debaixo de uma agenda de Deus. Quando a minha mentalidade está ligada só na terra, eu vivo em busca de oportunidades. Quando a minha mentalidade está focada no reino de Deus, eu vivo debaixo de uma palavra. Você sabe de onde surgiu o termo oportunidade? Quando os ventos eram favoráveis, as pessoas gritavam no porto que havia uma oportunidade. Oportunidade significa ventos favoráveis para você zarpar. O problema é que quando a gente vive em busca de oportunidade, a gente pode entrar em qualquer barco só porque o vento é bom. Mas você que nasceu de novo e faz parte do reino de Deus, olha para mim. Nem toda porta é para você, nem toda boa ideia é uma boa ideia de Deus para você, nem toda aliança é uma aliança de Deus para você, nem tudo que funciona para você, porque você não é mais alguém que depende de oportunidades, você agora é alguém que caminha debaixo de uma palavra de Deus. Tá todo mundo indo para lá, pastor, o problema é deles. Você vai para onde Deus te mandou ir, porque Abraão abriu mão da terra, da parentela, do conforto e foi para um lugar que Deus mandou ele ir. Prosperou no meio do deserto, se tornou pai da fé, foi pai mesmo enquanto ainda era velho e a sua mulher era estéril. Abraão viveu aquilo que a oportunidade não daria, aquilo que a geografia não daria, mas ele estava debaixo de uma palavra de Deus. Guarda isso, é melhor estar com Deus enfrentando dias difíceis do que estar caminhando sem Deus em busca de uma terra de oportunidades, porque quem vive de oportunidade em oportunidade é oportunista, mas quem vive debaixo de uma palavra de Deus faz parte do reino de Deus. Alguém comigo aqui nessa manhã? Bom.
Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.